Olá, essa é a resolução do exercício 16 da segunda lista de exercícios da disciplina de hidrostática e calorimetria. Então, na primeira semana de aula sobre termodinâmica, que foi o início do segundo bimestre, eu postei uma lista, já disponibilizei para vocês a resolução dos exercícios, ficou faltando o 16, tendo em vista que o 17 é um exemplo, resolvido também. Então, o exercício 16, né? Nós vamos misturar 200 ml de água a 30 graus Celsius com 100 ml de água a 20 graus Celsius. Depois de algum tempo, a gente vai ter o equilíbrio térmico aí desse sistema, né? Ou seja, eles vão estar a uma mesma temperatura. A pergunta é exatamente qual é essa temperatura de equilíbrio, tá? Qual é a temperatura final depois que eu misturar essas duas quantidades de água e a temperatura chegar no equilíbrio. A gente vai desprezar perdas de calor para o meio ambiente, tá? Então a gente vai colocar essas duas quantidades de água em um recipiente que não permita perda de calor para o meio ambiente, ok? Eu fiz aqui embaixo uma figura, né, que mostra o meu primeiro subsistema, vou chamar assim, tá? Que seriam uns 200 ml de água a 30 graus Celsius, temperatura inicial, e 100 ml de água a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Quando eu colocar esses dois caras juntos no mesmo recipiente, ou seja, quando eu misturar, vai haver troca de calor entre esses sistemas, né? Quem está a uma temperatura maior vai ceder energia para o sistema que está a uma temperatura menor, ok? Então vai ter calor cedido por esse subsistema e vai ter o calor recebido por esse segundo subsistema que tem uma quantidade menor de água. Como que eu resolvo esse problema? Nas notas de aula da semana passada, vocês devem se recordar que eu falei dos princípios da calorimetria. O primeiro deles diz que a soma algébrica dos calores recebidos mais a soma algébrica dos calores cedidos vai ser igual a zero. Então, isso está equacionado dessa forma. Somatória dos calores recebidos mais a somatória dos calores cedidos é igual a zero. Ok? Veja, aqui o subsistema 1, esse em vermelho, né, ele vai ceder energia para o subsistema 2, aqui em azul, que vai receber. Então, eu vou ter apenas um calor cedido mais um calor recebido, que vai ser igual a zero. Essas quantidades de calor, né, são quantidades de calor que não vão mudar a fase da substância, né, vão apenas variar a temperatura. Então, isso está uma temperatura de 30 graus Celsius, essa outra quantidade a 20, então a gente sabe que no final a gente vai ter água a uma determinada temperatura. Então, são quantidades de energia, de calor, que vão apenas variar a temperatura da água. Então, eu vou usar para essas quantidades de calor o calor sensível, ou seja, o mc vezes ΔT. Para diferenciar o cedido do recebido, eu vou colocar aqui 1 para a massa e a variação de temperatura, pensando nesse cara aqui como sendo o subsistema 1 e a segunda quantidade de água como subsistema 2. Então, M1C ΔT1 mais M2C ΔT2 é igual a zero. O calor específico eu não indexei porque a substância é a mesma, é água, né? O calor específico da água, a gente viu que é 1 grama por... desculpa, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, ok? Então eu vou usar essa informação e mais as outras que o enunciado me fornece para tentar determinar a temperatura final.
Então veja, massa de água do sistema 1. Eu tenho um volume de 200 mililitros, né? Como a densidade da água é 1 kg por litro, 200 mililitros de água equivalem a uma massa de 200 gramas, tá? Então aqui eu vou ter 200 gramas de água, vezes o calor específico, que é 1 caloria graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A inicial do subsistema 1 é 30 graus Celsius. A final é a temperatura de equilíbrio, é a que eu estou buscando, ok? E faço a mesma coisa para o segundo subsistema. São 100 gramas de água, porque são 100 mililitros. O calor específico tem o mesmo valor, vezes a variação de temperatura do segundo subsistema, que vai ser a temperatura final menos a inicial. A final, novamente, eu não sei, é a de equilíbrio, e a inicial são os 20 graus Celsius. A somatória disso vai ser igual a zero. Tá? Vejam que as unidades estão todas de acordo, né? Tem grama para a massa, Celsius para variação de temperatura, tá? A caloria vai cancelar, né? Os dois termos de MC delta T tem que estar na mesma unidade, então eu usei calor específico com caloria para a unidade de energia, tá? Quando eu jogar um dos termos para o outro lado da igualdade, a caloria simplifica, e isso significa que a minha temperatura final eu vou obter em graus Celsius. Então, simplificando isso daqui, eu vou ter, né, o 1 é um valor que não vai fazer diferença na multiplicação aqui, né? Os 200 vão ter que multiplicar tanto a temperatura final quanto os 30 graus Celsius, então eu vou ficar com 200 TF menos 200 vezes 30 vai ser 6.000, mas aqui também vou fazer uma distributiva, a mesma análise de unidades, tá? Então eu vou ter 100 TF menos 2.000, que é igual a zero. Então isso significa que eu tenho, agrupando os termos que envolvem a temperatura final, eu vou ter 300 TF menos 8.000 igual a zero. Portanto, TF é igual a 8.000 dividido por 300, que dá um TF de aproximadamente 26,7 graus Celsius. Ok? Então, quando eu misturo essas duas quantidades de água diferentes a temperaturas iniciais diferentes, após um intervalo de tempo elas vão entrar em equilíbrio térmico, ou seja, vão ter a mesma temperatura, e essa temperatura vai ser 26,7 graus, levando em conta essas quantidades que a gente tem aqui, né? 200 mililitros para a primeira quantidade de água e 100 da segunda, ok? Então, é assim que a gente resolve o exercício 16 e exercícios semelhantes. O exercício 17, como eu havia dito antes, ele é semelhante ao 16, tá? Vocês vão também ter que levar em conta dois subsistemas que vão ser colocados em contato, né? Isso vai estar num calorímetro, ou seja, num recipiente que vai permitir com que vocês não tenham perdas de calor para o ambiente, tá? É isso. Caso de dúvidas, lembrem de postar lá no fórum.
Até mais.